E aí, pessoal, tudo beleza? Acomoda aí porque hoje o papo é sobre um dos universos mais complicados, digamos assim, da cultura pop. O mundo de The Witcher. Sabe, aquele lugar onde o mesmíssimo bruxo de cabelo branco pode ser, na verdade, três caras completamente diferentes, dependendo da porta que se usou para entrar. E olha, essa é a pergunta que vale ouro, não é mesmo? Porque a forma como cada um de nós entrou no continente, cara, isso muda tudo. Será que o primeiro Geralt que apareceu foi aquele dos livros, o cara mais sarcástico, meio filósofo? Ou foi o paizão lendário dos games, sempre com uma missão secundária pra fazer? Ou quem sabe foi o Geralt do Henry Cavill, o mestre do e das frases de efeito da Netflix? Cada um deles é um mundo à parte, e é exatamente isso que a gente vai tentar entender hoje. Beleza, então bora mergulhar nessa confusão toda. Porque, na real, isso aqui é mais do que só comparar um com o outro. O que a gente tem é uma verdadeira guerra de cânones. E o ponto não é dizer qual é o melhor ou o pior, tá? É entender que a gente está falando de três universos quase que paralelos. Eles nasceram da mesmíssima fonte, mas, meu amigo, cada um foi para um lado completamente diferente. Então, para começar, a gente tem que ir na origem de tudo, né? O ponto zero. Os livros do mestre polonês Andrzej Sapkowski. Foi ali, na tinta e no papel, que esse mundo nasceu, com toda aquela política super complexa, aquele humor ácido e personagens que são, vamos combinar, cheios de defeitos. É o material original, a base de tudo. O único que o próprio autor bate o pé e diz, o verdadeiro é esse aqui. Aí, anos depois, chega a CD Projekt Red e faz uma coisa muito, mas muito ousada. Uma continuação. Na prática, gente, os jogos são basicamente uma fanfic. Só que uma fanfic de luxo, caríssima, com uma produção absurda. Eles basicamente olharam para o final dos livros e pensaram, tá, legal, mas e se a história continuasse desse jeito? Pro Sapkowski, isso não conta. Mas para milhões, talvez bilhões de pessoas, foi essa versão que definiu o que é The Witcher na cabeça delas. E para fechar o trio, claro, chega a Netflix para jogar mais gasolina nessa fogueira toda. A série é uma outra coisa. É uma reinterpretação, um remix moderno, que pega pedaços dos livros e molda tudo para uma audiência global. Aquela galera que curte maratonar no fim de semana. E com isso, nasce o terceiro Geralt, com um caminho só dele, com as regras dele e, claro, com as polêmicas dele. Certo, então vamos fazer o seguinte, bora começar pela fundação, pela planta original. Como é esse mundo que o Sapkowski criou lá no papel? Vamos tentar esquecer um pouquinho o jogo, esquecer a série e ir direto para a essência da coisa. Olha, a estrutura dos livros é simplesmente genial. No começo, parece até uma série de TV, sabe? Daquelas com o caso da semana. O Geralt pega um contrato, vai lá, mata um monstro, solta uma reflexão filosófica e parte para a próxima. Só que, aos poucos, você percebe que esses contos estão todos se amarrando. E, de repente, aquilo vira uma saga gigantesca sobre guerra, sobre racismo, política e, no fundo, sobre uma família toda torta que foi unida pelo destino. O tom é muito particular, tem diálogos longos, piadas super inteligentes e um baita pessimismo, que só é quebrado quando o afeto entre eles fala mais alto. Agora, quando essa mesma história pulou para os videogames, aí o jogo virou, literalmente. Pensa bem, um game precisa de ação, precisa de escolha, de interatividade. E essa necessidade, por si só, já transformou o continente de uma forma fundamental. A CD Projekt Red teve que, basicamente, dar um power-up em tudo. Aquele Geralt dos livros que vivia reclamando que não tinha trabalho, nos jogos parece que tem monstro brotando do chão a cada esquina. A magia, os sinais de bruxo, tudo ficou muito mais espetacular, mais visual. E a mudança mais importante de todas. Quem está no controle é o jogador. As decisões que a gente toma ali mudam o destino de reinos inteiros. E isso, claro, levou umas mudanças bem drásticas na história. Como, por exemplo, transformar a atriz numa opção de romance tão importante quanto a Yennefer, criando aquele famoso triângulo amoroso que nos livros nem de longe tem essa mesma força. Beleza. Agora a abordagem da Netflix é fascinante, porque eles estavam numa sinuca de bico. Tinham os livros como base, óbvio, mas também tinham uma imagem super poderosa que os jogos já tinham cravado na mente de todo mundo. E aí, como se equilibra esses pratos para a TV? A resposta deles foi: bom, não vamos equilibrar, vamos criar um terceiro caminho. A primeira temporada, vai lá, foi uma adaptação bem criativa, meio confusa com aquelas linhas do tempo malucas, a gente sabe, mas ainda assim era bem fiel ao espírito dos contos. Só que a partir da segunda temporada, aí a série pisou fundo no acelerador das mudanças. Do nada surgem os monólitos, a mitologia toda da Síria é expandida de um jeito completamente novo e as motivações de um monte de personagens são reescritas para encaixar melhor num formato de série de fantasia mais tradicional, digamos.
E aí a gente chega no ponto mais importante, eu acho. Se o mundo muda tanto, é óbvio que os personagens também vão mudar. E mudam, viu? E muito. O Geralt, a Yennefer e a Ciri, que a gente conhece em cada uma dessas versões, cara, são pessoas bem diferentes, apesar de terem o mesmo nome. Vamos pegar o Geralt dos livros. Esse cara fala. E fala muito. Ele é irônico, ele é filosófico, ele reclama da vida, ele passa o tempo todo questionando aquele código de neutralidade dele. Ele não é um super-herói, gente, é um profissional tentando ganhar a vida num mundo que odeia ele. E são justamente os monólogos internos e os diálogos cortantes que são a alma do personagem. Já nos jogos, e especialmente lá no terceiro, o Geralt passa por uma transformação. Ele fica mais quieto, mais badass, sabe? Um verdadeiro furacão de espadas e magia. A própria jogabilidade exige que ele seja muito mais poderoso. E toda a jornada dele nos jogos acaba com ele assumindo essa postura de paizão protetor, mas sereno, totalmente focado em cuidar da Ciri. É uma evolução que, olha, conquistou o coração de muitos fãs. E por último, o Geralt da série. Não dá pra negar, o Henry Cavill pegou o visual e o jeito físico do Geralt dos jogos com perfeição. O problema é que a série decidiu traduzir toda a complexidade interna do personagem em, grunhidos. É um Geralt de pouquíssimas palavras, com um humor bem seco e uma presença física que impõe respeito. Pra tela, funciona, mas é uma versão bem mais contida, mais reativa do personagem e que, claro, virou um meme instantâneo. Agora a Yennefer. A Yennefer dos livros, pra mim, tem um dos melhores arcos de personagem da fantasia moderna. Ela começa egoísta, manipuladora, só quer saber de poder. Mas aí o amor pelo Geralt e, principalmente, o amor de mãe que ela desenvolve pela Ciri, isso transforma a mulher completamente. É a jornada dela que vira o coração emocional da saga inteira. Só que, nas adaptações, a coisa fica complicada. Os jogos, por exemplo, focam muito mais naquela Yennefer fria, calculista do início, até para justificar o triângulo amoroso com a atriz. Já a série, a série inventa uma história de origem super trágica e transforma a busca pela maternidade no objetivo principal dela. Isso leva até aquele arco super polêmico em que ela chega a cogitar atrair a Ciri, uma coisa que, para quem lê os livros, é simplesmente impensável. E a Ciri, nossa, a Ciri dos livros passa por um inferno na Terra, sério. Ela começa como uma criança assustada e se transforma em aprendiz de bruxo, depois de maga, vira fugitiva até bandida. É uma jornada de muito trauma, de perda, de pura sobrevivência. O que salva ela, o que define quem ela é justamente aquele laço que não se quebra com o Geralt e a Yennefer. Eles são a família que ela encontrou. Já nos jogos, a gente encontra uma Ciri bem diferente. Ela já é adulta, super poderosa. Aquela ameaça da geada branca, que nos livros é uma coisa mais distante, mais sutil, no jogo vira um perigo apocalíptico, iminente, que só ela tem o poder de parar. Ela vira uma heroína de escala global mesmo, uma salvadora de mundos. E é o jogador que acaba influenciando o destino final dela. E a série é um exemplo perfeito dessa mudança. Eles pegaram os poderes da Ciri e simplesmente criaram uma mitologia inteiramente nova em volta disso. A história dos monólitos, a conexão direta dela com os monstros, ela abrindo portais para todo lado, tudo isso foi inventado para a série, para dar uma explicação mais visual e mais central para os poderes dela desde o comecinho. Ufa! Caramba! Depois de viajar por esses 3 continentes tão diferentes, o que a gente pode concluir afinal? Fica aquela sensação de que não existe um The Witcher, sabe? Existem 3. Cada um com a sua identidade, o seu público e os seus próprios objetivos. Aliás, se essa nossa viagem maluca tá valendo a pena, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, que isso ajuda a gente pra caramba. No fim do dia, a gente pode resumir assim. Os livros, eles querem desconstruir a fantasia. Usar esse gênero para falar de temas bem complexos com um humor super afiado. Já os jogos, eles querem que a gente viva naquele mundo, que a gente seja o Geralt e tome as decisões por ele. E a série? A série quer pegar essa história sensacional e transformar num blockbuster global, mesmo que para isso precise mudar um monte de coisa no meio do caminho. E é claro que a gente não podia terminar sem falar da treta na internet, né? Porque a discussão é eterna. Você sempre vai encontrar a galera que defende The Witcher 3 como a 8ª maravilha do mundo, tem os puristas que dizem que só os livros importam, tem o pessoal que chegou agora com a série e tá amando a Henry Cavill, e tem aquela pequenina parcela que só queria que todo mundo se desse bem e curtisse todas as versões em paz. E agora a pergunta final é para quem tá assistindo. Qual é o seu The Witcher preferido? É do time dos livros, do time dos jogos
Ou do time da série? Ou será que faz parte daquela turma do Deixa Vir, que aproveita tudo que esse universo incrível tem para oferecer? Deixem nos comentários, bora trocar essa ideia. Valeu demais pela companhia, pessoal, e a gente se vê na próxima.